gente tem o primeiro assunto que a gente tem, o assunto mais comentado da semana, que a gente não poderia de falar hoje aqui na live, que é um assunto que do ídolo de Rogério está envolvido, as bets, as apostas, envolvimento de jogadores nessas maracutaias, nessas jogatinas. E aí, aproveitar, Rogério, que você já disse, você já desde cedo está dizendo assim, vou passar pano, eu quero que você comece. Vai passar pano mesmo? Vou passar pano, porra. Eu tô aqui para passar pano pro meu BH. Não quero saber de ninguém falando mal do meu BH aí não, hein, por favor. Falando sério, não, agora falando sério de verdade, é complicado, né, cara? É muito... Eu acho muito difícil, assim, a gente já fazer parte desse tribunal da internet aí e já sair condenando todo mundo nos primeiros indícios de erro, né, que o cara comete, né? Então, tipo, a gente tá vendo... Ontem a gente foi surpreendido, ontem à noite, com as notícias do indiciamento do Bruno Henrique, né, que ele, enfim, soltou para familiares que ele ia levar um cartão amarelo, depois de ser perguntado, né, que ele ia levar o cartão amarelo no jogo do Flamengo contra o Santos em 2023, né. E esse mesmo caso tinha sido arquivado pelo STJD, mas aí a Polícia Federal continuou a investigação, e aí pegaram os telefones celulares dos envolvidos e assim, cara, sinceramente, assim, que a gente estava conversando antes, assim, essas bets chegaram com o pé na porta no futebol brasileiro, né? É muito dinheiro envolvido, jogaram dinheiro, tudo, absolutamente tudo, agora em todos os esportes, praticamente todos os clubes são patrocinados por bet. O Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil são patrocinados por bet. Você tá vendo um jogo de futebol e só tem propaganda de bet, véio. Só tem propaganda de bet. Não, tipo assim, o intervalo do jogo é só bet, cara. Tipo assim, é impressionante, fica assim, ó. E, tipo assim, o Bruno Henrique errou, eu brinco que vou passar pano, né, mas é tipo assim, o batom na cueca, aquela conversa, né, que a conversa que soltaram dele com o irmão, batom. Exatamente. Dizendo, o irmão pergunta, você tá com 2 amarelos, hein? Vai tomar o terceiro quando? Terceiro, não, vai ser quando o Santos. Ele, quando que é? Ele falou, não, bota no Google aí. Mas o jogador, o Diego Ribas para mim foi a melhor fala de hoje sobre esse assunto, foi que, tipo assim, as bets chegaram e não teve nenhum tipo de suporte, a gente vê que não tem nenhum tipo de suporte. Ano passado, ou ano retrasado, agora não vai me fugir, teve jogadores sendo punidos de 1 ano de suspensão, outros que foram banidos do futebol, então acho que tipo, isso, a situação do BH, assim, é triste, porque tipo, 4 pessoas foram indiciadas, ele que foi quem falou quando que o cartão ia acontecer, o irmão, a cunhada e o primo, sabe? Não deu R$5.000 de ganho essas apostas, entendeu? Então, tipo, acho que é tipo assim, embora ele tenha cometido um crime e que ele precisa ser punido, eu acho que não deve se excluir da visão global da situação o aparecimento das bets de uma maneira muito repentina no futebol. E esse tipo de atitude que o Bruno Henrique teve também é repentino, mas não é repentino, é corriqueiro no futebol desde muito tempo. Rogério, Então, eu queria só 2 coisas que você está falando aí. sim. Primeiro, deixar claro para o pessoal que ele não foi condenado, ele só foi indiciado, beleza? Isso. E a outra coisa, não é uma coisa que a gente está falando
do Brasil, mas não é uma coisa que acontece no Brasil especificamente. É no mundo inteiro, beleza? Deixar claro, porque daqui a pouco o pessoal fica dizendo, porque brasileiro é tudo pilantra. Não, não é só brasileiro, não. É no mundo todo esse negócio aí, beleza? Mas vá, siga seu barco aí. Bota a pergunta do Cícero aí, Ivan. Então, é isso que eu já ia Só para responder ela. O Cícero, nosso líder do Bolão Expatriados, en passant, o Flamengo se pronunciou, mas ele disse que ele acredita na ampla defesa, no contraditório, e que ele acredita no fair play, mas que ele não ia afastar o Bruno Henrique por enquanto, porque ele não tinha sido notificado desse indiciamento. A polícia não tem nada que indiciar o Flamengo também, nem comunicar ao Flamengo. Ela vai fazer o trabalho dela e vai seguir o barco. Como o Ivan bem falou, ele é indiciado e agora o Ministério Público vai estudar todo o material que a Polícia Federal colheu para saber se denuncia ou não. Se denuncia, se oferece denúncias e se oferece a denúncia e se ele vai ser julgado, vai ser réu desse caso aí, né? Eu acho que ele deve ser punido. Minha opinião é que ele deve ser punido, mas não acho que muita gente falando tem que ser punido exemplarmente para nunca mais ninguém ter que fazer isso. A investigação nem terminou, o cara já quer punir. A gente tem uma sanha punitivista absurda. Absurda. Isso. Eu não estou dizendo que não tem que punir, não. Eu estou dizendo que a gente tem que investigar para poder punir. Lembrem da escola base, as pessoas parecem não aprender. Uhum. Cara, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo, acho que aqui todo mundo concorda que se realmente for comprovado que o Bruno Henrique ele errou, ele tem que ter uma punição, e aí vamos ver qual tipo de punição. Agora, minha pergunta é, será que os clubes dão suporte necessário para os jogadores? E digo principalmente para os jogadores que acabaram de chegar da base, explicando, mostrando, falando, repetindo e repetindo que não pode ter educa, né? envolvimento. Se educa, né? Isso é um programa muito sério, cara, no mundo de hoje em dia, onde esse dinheiro fácil está aí à disposição de todo mundo, e a gente vê que é principalmente para os familiares. No caso de superatletas como o Bruno Henrique, como o Paquetá também, a gente vê que esse benefício não é benefício próprio, sim de um terceiro. Eu queria responder essa tua pergunta. Por favor. A maioria dos jogadores, eu vou falar principalmente do Brasil, tá? Que é o que a gente conhece mais a situação. Não são todos, mas a maioria dos jogadores, eles chegam muito cedo nos clubes. Muitos chegam com... Alguns que chegam já por futsal, já chegam com 12 anos. Os que chegam direto para o campo começam a chegar com 14 anos. E vivem a vida lá, no clube, certo? Longe da família. Muitas vezes estudando mal e porcamente. Terminam a escola, alguns terminam o primeiro grau, outros terminam o segundo grau, mas estudam mal e porcamente. O clube é que cuida deles, vivem em alojamento, essas coisas. Então, a formação que dá a esses jogadores basicamente o clube que dá. Então, eles tinham que ser responsáveis pela formação do ser humano. Mesmo que ele não vire jogador, depois, jogador de ponta, o clube tinha que ser responsável por formar essa pessoa. Por quê? Porque você está tirando essa pessoa do lar dela, porque lá na frente você está visando algum lucro, seja lucro financeiro, seja lucro esportivo. Quando você tira essa pessoa da casa dela, então ele tinha que ter essa responsabilidade de educar, porque caso não dê certo, eu estou formando um bom cidadão, certo? E aí a gente volta para o problema das bets. Quando a gente vê a situação do Bruno Henrique, até mesmo do Paquetá e de outros jogadores, do Aleph Manga, de todos os outros que passaram por isso, a gente vê que é um problema de formação da pessoa. Sendo ele pilantra ou não, malandro ou não, mesmo o esperto, ele é burro porque se deixa pegar facilmente. E o outro, que não é o esperto, que não é o malandro, porque fala abertamente desse assunto. Eles não são formados, porque infelizmente, isso prejudica o clube com o qual ele está jogando. Isso prejudica o jogo, que é o ganha-pão dele. Ele não sabe que inconscientemente ele está jogando contra ele. Esse é o grande problema. Eu sei que as bets, elas geram um novo problema no Brasil, porque essa propaganda desenfreada de aposta gera o vício, aumenta a questão do vício, né? E aumenta a dependência das pessoas que veem nisso uma forma rápida de ganhar dinheiro. Só que no caso, para identificar esse tipo de crime,
quem perde é a Bet. É por isso que se identifica mais rapidamente, porque eles têm dinheiro para bancar esse tipo de investigação. Sim, tem uma... São eles que conseguem identificar rapidamente quando está havendo manipulação. Porque aposta em jogo de futebol sempre houve, mesmo quando não tinha bet. Só que antes não era legalizado, agora é legalizado, tem normas. Mas o problema grave continua sendo no elo fraco, o jogador. O jogador não é bem formado, o jogador ele vai acabar fazendo esse tipo de besteira. Porque a formação em clube não é boa nesse sentido, porque não forma cidadão. Eu queria fazer uma provocação aqui. Ivan, tem como fazer uma enquete aí rapidinho? Para a galera que está no chat aí responder. O que vocês acham que deveria ser como punição para esses casos agora, tipo do Bruno Henrique, assim? Aí você pode botar as opções: punição exemplar, banimento do futebol, suspensão, tipo, igual como se fosse cartão vermelho, alguns jogos, né? Ou dependendo do caso, enfim. Nem. Como é que é? Enfim, nem indiciamento. Enfim, ou só punição esportiva, punição. Uma esfera esportiva, né? Eu Você responde criminalmente. Isso. Ou só complementando um comentário do Devan, até a gente falou antes aqui, que muitos desses jogadores, né, Devan, por conta disso, por conta da base e tudo mais que o cara teve também na vida dele, muitos deles nem imaginam, né, o tamanho do rombo, o tamanho da besteira que estão fazendo, né, quando eles fazem esse tipo de coisa, né? E é por isso que eu falei da responsabilidade dos clubes, Bruno, porque eu acho que isso cabe muito ao clube formador de fazer palestra de conscientização mesmo, cara. Às vezes o cara até sabe que aquilo é errado, é errado e tal, não é para se fazer, mas o tamanho da merda, né, que é fazer um negócio desse, né, eu não sei se o cara tem a real noção daquilo, sabe, que ele tá fazendo, não sei. Pô, eu não sei se vocês sabem da história do jogador que jogava na Inglaterra, eu esqueci o nome dele. Acho que ele foi até banido no clube dele, que ele era viciado em jogo. Ele apostava que ele era viciado. Agora ele só apostava no próprio time. Mas lá, como de fato é proibido, e faz sentido ser proibido, ele foi punido exemplarmente. Mas assim, é um caso sério, pô. E o cara foi formar na categoria de base de um clube da Inglaterra, que tem muito mais esse tipo de preocupação que os clubes brasileiros. Cara, é isso. A punição, meu ponto de vista, é que a punição ela tem que acompanhar o crime cometido, né? Para mim, a gravidade do crime, né? Por exemplo, eu vejo que tô curioso para saber como é que vai ser esse caso do Bruno Henrique, porque a gente teve ano passado o Aleph Manga e o Bauerman, que foram suspensos 360 dias, um negócio desse assim. Um ano. Um ano, mas eles receberam de apostadores profissionais uma propina para fazer enfim, para levar o cartão lá. Já o caso do Bruno Henrique, o planejamento é do clube, do terceiro cartão amarelo, né? Pelo que parece, o planejamento era da comissão técnica do clube, e aí ele passou pro apostador, né? E aí eu quero saber, será... Eu não vejo que essa situação é igual. Eu vejo que o jogador de futebol, na minha cabeça, ele já fazia isso sempre, sabe? Enfim, informalmente, conversando com parentes e amigos, ele falava sobre isso, na minha visão. Eu não acho que isso não era uma coisa conversada. Só que agora ele não pode mais falar de jeito nenhum, porque isso aí, se acontecer igual aconteceu com o Bruno Henrique, a merda é grande, né? Ô, Rogério, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Porque esse caso do Bauerman que aconteceu no passado foi na esfera esportiva. Como esse caso do Bruno é na esfera criminal, você acha que vai ter punição por perda de jogos, ou vai ser realmente na esfera criminal? Porque, pelo que eu entendi até agora, não é na esfera esportiva, né?
Então, Mas parece que vão reabrir o caso dele, porque inocentado. tinha sido arquivado. Não tinha sido Isso. inocentado, tinha sido arquivado. Ok. Só que como tá aberto agora na esfera criminal, o STJD deve pegar a denúncia, caso haja denúncia, e reabrir o arquivo, o processo dele. eu li Então vai hoje. correr nas duas instâncias, tanto na esfera esportiva quanto na esfera Isso. criminal, é isso? Exatamente. O que eu li hoje foi exatamente isso, que o STJD pediu para a Polícia Federal um material da investigação para que eles possam analisar e decidir se eles reabrem o processo dele, né? Porque ele tinha sido arquivado e a alegação do arquivamento do STJD foi que os ganhos eram os possíveis ganhos eram ínfimos comparado ao salário do jogador. Esse foi o que eu li da justificativa do STJD. E aí o STJD não quis investigar. Como os ganhos eram pequenos, eles não quiseram investigar. Pô, foi menos de 5 mil reais, cara. Agora, você acha que pode ser também uma pressão por parte das bets de falar não, qualquer tipo de tentativa de fraude tem que ser punida, como está acontecendo no caso do Paquetá, que também, se for pegar o que o Paquetá, que a aposta ganhou com relação ao salário do Paquetá, é alguma coisa mínima, e a gente está sabendo aí que já aconteceu o julgamento e que vai sair agora a resposta no final do campeonato inglês. Acho que não, Digão. É mais tipo, se ela não alertar, se ela tem o. Acho que se ela tem ela tem que alertar. Ela só, mais um indício de fraude aqui. Uhum. Aí a polícia tem que fazer o papel dela, né? Eu tô mostrando que eu tô sendo lesado e que tá tendo esse tipo de esquema no campeonato assim, de futebol que é proibido. Então, não sei. Todas as vezes que acontecer, não sei. Eu espero que o Bruno Henrique ele tenha a punição correta e não seja utilizado como boi de piranha, sabe? E faça uma punição para mostrar, não, ó, mesmo um cara grande como o Bruno vai ser punido, tá aqui a punição em cima dele. Agora, com relação ao que a gente estava falando, que isso sempre existiu no futebol, a loteria esportiva, cara, teve na década de 80 um problemaço aí com relação à fraude na loteria esportiva. Então, realmente, não é alguma coisa de hoje. O que muda é que antigamente era a loteria esportiva e hoje é as bets. Lembra do caso daquele campeonato que o Corinthians foi campeão em cima do Internacional, que teve aquele manipulação árbitro? Do juiz, lembro. Era, porque era aposta também. Só que aí ele manipulava uma pessoa. Ele manipulava o árbitro. Tem uma coisa muito séria, assim. Sério não, tem uma coisa assim que eu acho. Assim, legal, tem bet, enfim, legal eu nem acho, mas enfim. Beleza, tem bet, mas não tem nenhuma proteção pro jogador de futebol, cara. Nenhuma. Porque, por exemplo, por que cartão amarelo é Exatamente. Por que cartão amarelo é motivo de aposta, gente? Porque que coisa negativa é motivo de aposta? Porque não tem que ser. Não, porque tem que ser gol. Eu fiz 2 gols, 3 gols. Agora, por que impedimento, lateral, escanteio, cartão? Não faz sentido, cara. Não faz o menor sentido. Entendeu? Porque, tipo assim, cartão amarelo, eu acho que sim. E aí, eu acho que teria que os clubes, se reunirem e falar, ó, tira isso. Beleza, você quer fazer as apostas? Tira isso. Os clubes não se juntam para escolher. Eu sei, mas eu tô falando... A gente tá querendo demais dos clubes do Brasil, especialmente. Alguém tem que dizer, alguém tem que chegar, porque tem enfim, sindicato de jogador, enfim, sei lá, tem um monte de gente que pode fazer número para reclamação ser maior. Os jogadores, geralmente, eles não se unem para merda nenhuma, né? Mas, porque isso não, eu acho que é prejudicial demais. É prejudicial demais para os atletas. E é só ruim para eles. Não tem nada que o atleta se beneficie aí. Rogério, eu vou dizer para você assim, na minha opinião, com esse negócio das bets, manda quem tem dinheiro. E os caras têm dinheiro, certo? Então, e quanto mais eles destrincham as apostas dentro de uma partida,
ele proporciona entretenimento para as pessoas que gostam de apostar e ele ganha mais, porque fica mais difícil de acertar ainda, né? Porque você acertar um placar, é mais fácil de você acertar um placar do que você acertar que vai ter um escanteio aos 13 minutos do primeiro tempo, Agora deixa eu te fazer uma entendeu? pergunta. A gente que é macaco velho de futebol, a gente sabe que jogador pendurado com o segundo cartão amarelo, ele vai levar Sim, o terceiro, não sabe? sabe, lógico. A gente é macaco. Principalmente se tiver um jogo importante que Mais na ele frente. tem que jogar. Tudo bem. Exato. Então, por que que o jogador quer que tenha o cartão amarelo? Beleza, tenha. Mas por que que as apostas no Bruno Henrique nesse jogo eram de 98%? Pois é. Ou todo mundo sabia que ele tinha falado pro irmão que ele ia levar o terceiro, ou todo mundo brasileiro malandro, macaco velho de futebol, sabia que ele tinha uma probabilidade muito grande de levar um terceiro cartão amarelo ali, porque o outro jogo era um jogo duro de viagem e o jogo seguinte já era um jogo clássico contra o Palmeiras. Então, não quer tirar o cartão amarelo? Tudo bem, não tira o cartão amarelo, mas jogador pendurado sai das Sai da aposta. Entendeu? Porque eles podem especificar o jogador, entendeu? Ele pode dizer assim, ó, Porque eles sabem de véspera. qual jogador, Sabem exato. de véspera. E, Pode ser. e assim, e foi por isso que os ganhos dos parentes do Bruno Henrique foram pequenos. Porque tinha muitas apostas nele, então a odd estava pequena. Então, tipo, né, não era nada que ia quebrar a banca. Enfim, mas E é por isso que a investigação tem que continuar. Porque mesmo ele tendo falado, era evidente que, independente dele ter falado ou não, ele ia tomar o terceiro cartão, porque o clube pediu. é isso. Esse que é a parte mais irônica para mim. É incrível isso. Podemos indiciar a comissão técnica do Flamengo à época para Por ter pedido o cartão amarelo para ele. cartão amarelo para ele? Porque configura a fraude, É isso. né? Não configura? Mas eu gosto Era o de título. lembrar sempre que ele está sendo indiciado. Isso não quer dizer que são provas contra ele, são E é indícios. por isso que a investigação tem que Exato. continuar. Exatamente. Foi na Itália acho que foi na Itália, né? Que o VAR foi afastado, tava olhando os resultados da bet dele, das apostas. Acho que Bulgária ou Bulgária, velho. Faz um mês mais ou menos, né? Não pode também, né? Filmaram amor a sala do VAR, tava o cara olhando as apostas dele, ó. Pelo Porra, amor de velho. Deus, né? Pelo amor de Deus. Me ajude. Exato, dá. exato. Mas é isso, gente. Acho que eu passei pano pro Bruno Henrique mesmo, né? Não quero que pune ele. Não, eu acho que você teve que ter um ponto de vista Exato. razoável. Exato. É que eu sou muito contra esse negócio de tribunal da internet, sacou? Eu também, cara. É um massacre. É um massacre, Mas... entendeu? O que é verdade hoje, daqui a 2 dias, né? Não é mais... Enfim,